Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e o PSOL Fortaleza anunciou sua posição no segundo turno das eleições municipais de 2024 durante o coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira. O então candidato pelo partido, Técio Nunes, anunciou o apoio ao candidato do PT, Evandro Leitão, que está disputando o segundo turno contra o candidato André Fernandes, do PL. O André governando Fortaleza é como o Bolsonaro governando o Brasil. É aquele desastre. E o André não tem nem coragem, nesse momento, de apresentar o seu principal cabo eleitoral e apresentar a sua principal referência, que é o Bolsonaro. Ele está escondendo o Bolsonaro não à toa. Mas todo mundo sabe, e Fortaleza inteira vai saber, que o Bolsonaro está por detrás do André, os interesses do bolsonarismo estão por detrás do André. E é pensando nisso que nós nunca titubularíamos, nós nunca vacilaríamos. Estamos aqui declarando nosso apoio ao Evandro, é 13 nesse segundo turno. E a Nilo Maia Distribuidora realiza no dia 25 de outubro o Fórum Gestão e Negócios. Sobre a programação, conversei com o Bruno Maia, ele é diretor da Nilo Maia Distribuidora. Bruno, obrigada pela sua presença aqui no Destaques para falar sobre esse evento que já tem data marcada, isso, 25 de outubro. Conta pra gente da programação. O evento vai levar 2 convidados que são de peso para poder ter uma atração a mais, para gerar conteúdo no evento. Então, Honório Pinheiro é um deles, que vai falar o tema cenários do varejo, e ele tem essa experiência principalmente ali pelo seu histórico dentro do supermercado Pinheiro. E vamos levar também Rick Chester, que é uma pessoa que ganhou um destaque agora nos últimos anos por ter sido já há muito tempo um vendedor de água na praia de Copacabana e que foi acumulando experiência, foi estudando e viralizou através de um vídeo que ele gravou no Instagram, ganhando uma projeção que saiu até do Brasil, né? Ele chegou a dar palestra lá em Harvard. Ele tem uma linguagem muito direta, muito simples, que eu acho que vai se comunicar muito bem com o comerciante que vai estar lá presente no nosso fórum. E no caso, vocês estão esperando o número de públicos, né? E ainda quem pode participar desse evento também? Como o evento ele foi idealizado a partir de uma iniciativa comercial, como eu tinha dito, ele é voltado para os clientes da Nilo Maia, né? Então, é um evento fechado. A repercussão que ele está tendo é principalmente pela quantidade de pessoas que a gente agora está conseguindo comportar no evento, porque ele foi tomando proporções maiores. Então, ele já meio que movimenta esse nosso mercado de material de construção, uma vez que no ano passado a gente levou 287 empresários, né, de 300 convidados, a gente conseguiu esse número aí de confirmados, né, presentes, é um número muito bom, mas esse ano já vão ser 450 convidados. Então, junto com o acompanhante e a presença das indústrias fornecedoras, né, a gente vai ter um evento aí com cerca de 1.000 pessoas. E nesse... Oi. E nesse encontro, no caso, né, além de toda a troca de conhecimento, também tem a questão do network, que é importante, né? Cada um na sua expertise repassando para o outro, enriquecendo cada vez mais o mercado. Sim, como o evento ele começa às 1h da tarde, ele já se inicia com as rodadas de negócios, né? Então, é um momento, como você bem disse aí, que em um único lugar você tem ali a oportunidade de fechar negócio, né? Porque é através dessa conexão que eu faço com as indústrias patrocinadoras. Você tem esse momento de conteúdo que vai acontecer logo em seguida e ao final do evento a gente tem aí um happy hour com um momento de networking, comes e bebes, música ao vivo, que é um atrativo a mais aí, porque eu sei que eles acabam se conectando lá durante o evento, né? Os nossos clientes que são lojistas de material de construção. Pois é, e falando um pouco de vocês, né? Como é que o trabalho tem sido durante esse ano agora de 2024? Qual na sua avaliação? Olha, eu posso falar muito também pelo que eu convivo, né? Pelas as conversas que eu acabo trocando dentro do mercado, porque eu costumo ter contato aí tanto com clientes que são lojistas, como com os colegas do ramo, representantes, com gestores da indústria. Existe uma percepção geral de que a gente teve 2023 um ano bem mais difícil, né? Um ano de ressaca da pandemia, e 2024 como sendo um ano de retomada a partir de junho, julho. Essa é uma percepção geral. Mas, assim, a gente ainda enfrenta alguns desafios para esse ano, falando em termos de escala nacional.
da economia, porque a gente não consegue ainda vencer a questão da inflação. Ela continua acontecendo, ainda está acontecendo repasse de aumento que vem da indústria, e a gente sabe que isso acaba afetando também taxa de inflação. Então, se a inflação ainda continua alta e sem previsão de cair, pelo contrário, houve uma mudança agora na previsão, a última reunião do Banco Central, né, do Copom, inflação tende a se manter alta e taxa de juros também. Por outro lado, o que aumenta o otimismo da gente aqui em escala regional é que o estado do Ceará, ele saiu agora recentemente em jornal local, ele é o que apresentou o melhor resultado de crescimento do PIB no último trimestre fechado, né, que é o segundo do ano, de 7,2%. E isso é um resultado, é o maior de todos entre os estados que já divulgaram o seu resultado de crescimento do PIB. Isso, para mim, fortalece a ideia de que o Ceará segue crescendo acima da média nacional. Há um otimismo a mais para a gente. Foi muito puxado aí, principalmente pela agricultura e pela indústria, né, que surpreendeu. E isso dá um ânimo a mais para a gente, por pensar que a economia ela é toda conectada, né? Então, você tem um setor que vai bem, ele tende a puxar, movimentar todos os outros. Bruno, e com relação aos obstáculos, né? O que você avalia que deve ser, digamos assim, um olhar mais cuidadoso com relação a 2020 a 2025 agora que está chegando? Existe um ponto de atenção que ele está sendo discutido, inclusive, entre o empresariado e o governo, até porque ele interfere na economia nacional. É a questão dos bets, que ele tem aumentado de forma exagerada. O gasto hoje da população ele está sendo direcionado em grande parte para isso, causando problemas como, por exemplo, as pessoas deixarem de gastar com o essencial, chegando a deixar de colocar comida para dentro de casa. A gente sabe que a nossa população ela ainda tem uma camada que ela é muito pobre e isso está causando um problema social já, inclusive interferindo no consumo que normalmente iria para o varejo, que iria para outras questões como a habitação, né? Então, esse é um problema que já está sendo uma preocupação realmente do governo para regulamentar, porque se isso não for tratado, pode ameaçar, inclusive, o próximo ano da gente, né? As metas de crescimento do país. Então, vamos dizer assim, né? É um inimigo que surgiu ali de forma pequena e está começando a afetar o nosso mercado e merece a regulamentação. A gente retoma aí a normalidade do mercado, né? Tá, joia, Bruno. E só para a gente lembrar um pouquinho, né, com relação ao evento, vai ser agora dia 25 de outubro e também para quem quiser saber mais informações com relação ao trabalho de vocês nas redes sociais, como é que faz para encontrar? Bom, a gente vai estar sempre divulgando a programação do evento, né? A gente costuma colocar até material ao vivo no momento em que ele está acontecendo. E a gente tem nossa página de Instagram, que é a Nilo Maia Distribuidora. Todo ano, quando a gente faz o fórum, a gente dá uma cobertura com fotografia, a parte de cobertura digital também, através do nosso Instagram. E quem quiser acompanhar, é só seguir a gente lá. Mais de 536 mil famílias do Ceará fizeram a substituição da antena parabólica antiga pela nova parabólica digital por meio da SIGA Antenado. Agora a entidade inicia uma nova fase de atuação, abrindo o agendamento para a instalação do kit em mais 25 municípios cearenses. Sobre a iniciativa, eu conversei com a Patrícia Abreu, ela é diretora de comunicação do SIGA Antenado. Patrícia, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar um pouco dessa ação da SIGA Antenado, né, aqui no estado do Ceará, mas, sobretudo, eu queria que você falasse como é que vocês iniciaram os trabalhos desde então. Olá, Elaine, um prazer estar aqui com vocês. Nós iniciamos em 2022, né? Nossa instituição é uma instituição sem fins lucrativos que foi criada pela Anatel para garantir que a gente pudesse dar apoio à população durante esse processo de migração da parabólica tradicional para a nova parabólica digital. Então, nós começamos em 2022, começamos pelas capitais do país, depois passamos para cidades maiores, com mais de 500 mil habitantes, e depois fomos avançando por demais cidades do país como um todo. Nossa missão
é atuar em todas as cidades brasileiras para que a gente possa garantir que as famílias saibam desse processo de transição tecnológica e possam se preparar antes que haja, né, o desligamento da parabólica tradicional. Então, essa é a nossa trajetória até aqui. Nós estamos sempre conectados, né, com as definições da Anatel, que foi quem definiu essa política pública para que pudéssemos aí garantir, né, o acesso à nova parabólica digital e um meio melhor e com mais qualidade para assistir televisão. E no caso, vocês estão ampliando essa ação aqui no estado do Ceará? Quais são os municípios que já estão sendo atendidos? Isso, nós estamos ampliando a atuação no estado do Ceará. Nós fomos avançando por porte de cidade. Então, agora no Ceará, a gente começa a atuar, né, desde o dia 1º de outubro, com novas cidades. São 25 municípios, são os municípios que faltavam no estado. Então, a partir de agora, a gente está atuando em todos os municípios do estado do Ceará. E nesses novos 25 municípios, nós temos aí cerca de 54 famílias que usam a parabólica antiga para assistir televisão e que precisam se atentar para fazer a troca. Então, os municípios, vou falar rapidamente quais são: Acopiara, Alto Santo, Baixio, Banambiú, Boa Viagem, Cedro e vários outros. Então, são municípios que estão agora com as nossas equipes de instalação preparadas para instalar os equipamentos e todo o nosso time de atendimento preparado para receber as chamadas e fazer o agendamento da instalação do kit gratuito. E no caso, o que é necessário, né? Quem está assistindo, que queria saber mais com relação a receber, esse kit ele é gratuito, como você falou, mas o que é necessário para essa pessoa receber em casa? O kit gratuito, ele é disponível para beneficiários de programas sociais do governo federal. Então, as famílias que possuem, são mais de 30 programas, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e muitos outros, as famílias que estão inscritas têm direito a receber, desde que possuam uma parabólica antiga funcionando. Significa o seguinte, que aquela família que usa a parabólica para assistir TV, que depende da parabólica para assistir TV, vai ter um novo kit com equipamentos necessários para troca, instalados gratuitamente por nós. Então, a instalação é gratuita, os equipamentos são gratuitos e nós vamos à residência das famílias, numa data agendada por nós. Um técnico vai e faz a instalação para deixar a TV funcionando, né, e a família continuar tendo acesso à programação de TV. E no caso, essa instalação é feita por vocês, né? Para quem está assistindo entender direitinho. Esse kit não é recebido e a pessoa que instala. Não, vocês agendam um melhor horário para fazer essa instalação. É isso mesmo. É agendado porque depende, né? Tem que ter um maior de 18 anos em casa, tem as datas que a família prefere. Então, é sim, com agendamento. O técnico leva os equipamentos que ele vai instalar e ele instala para a família. Tudo isso é gratuito. Ninguém tem autorização da SIGA Antenado para cobrar por esse processo. Esse é um ponto importante para que a família fique tranquila. O agendamento é gratuito, o equipamento é gratuito e a instalação é gratuita na data combinada. E para saber mais informações, até para agendar também, como é que faz para entrar em contato com vocês? Nós temos 3 canais de comunicação, o que estão sempre disponíveis. Um deles é o serviço de voz, né? Uma ligação para ser atendido por alguém. O telefone é o 0800 729 2404. Esse serviço funciona de segunda a sábado, então é bem tranquilo, a qualquer momento que entrar em contato nesse período, a pessoa pode ser atendida. Esse mesmo número também é o WhatsApp, para envio de mensagens por texto, e pelo WhatsApp a gente também consegue realizar o agendamento. Então é o 0800 729 2404, que é o número de WhatsApp. E tem um outro formato também, que é o site, que é o www.sigaantenado.com.br. No site é possível acessar o WhatsApp, que tem um botãozinho lá, ou mesmo fazer o agendamento pelo próprio site. Também tem um outro botãozinho lá no site. Qualquer um desses canais é muito importante. A família tem em mãos o CPF ou o NIS de inscrição, né, no cadastro único. Então, é o NIS ou o CPF que são importantes
estarem em mãos para que seja feito o agendamento. Então, a partir desses dados, a gente encontra o nome daquela família na base do cadastro único e a gente segue com as orientações e com o agendamento. Tá joia, Patrícia. Muito obrigada pela conversa, os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a vocês, estamos sempre à disposição. E agora o intervalo, a gente volta já já. E entre os dias 13 e 15 de outubro, agora a capital cearense vai receber a 32ª Feira Regional da Beleza. Sobre a programação, eu conversei com o Gugel do Amaral. Ele é presidente da Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará. Confira. Gugel, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Que bom de poder receber você para falar dessa Feira da Beleza que vai acontecer agora, já esse final de semana, né? Domingo, segunda e terça, né? Isso. Fala como é que foi pensada essa programação. É muito gratificante, porque a Associação dos Cabeleireiros faz isso há 32 anos. Seria 34 se não tivesse tido a pandemia. É a única feira do Brasil que ela é ininterrupta, nunca teve nenhuma falha, mais antiga em sequência. E essa feira, para nós da associação que fazemos isso, veio realmente trazer para o Nordeste esse grande público, até então via para o Sul para procurar novidades. E essa feira é exatamente aquilo que nós, é tudo de tendência para o fim do ano. E ela é uma feira que está sendo consolidada, já visto que está todos os estandes vendidos, todo o pavilhão está todo lotado. E, em vez de ter aquela feira só regional, está sendo nacional, até internacional, com alguns produtos que vão vir de fora. Para nós isso é muito bom. E nesse caso também tem com relação à barbearia, né? Tem novidades, é isso? Tem. A barbearia foi o grande boom desses últimos anos. E nós, pensando nisso, trouxemos esse ano um grande técnico que vai trazer, já está todo vendido na faixa de 1.000 pessoas, fazendo um curso da parte do mezanine. Então, barbearia está muito bem servido. Além dos estandes que tem na parte de baixo de venda, tem a parte de cursos em cima. É uma coisa muito, muito boa. Já está no terceiro. Ontem foi fechado já o terceiro lote. E nesse caso, além dessa questão da barbearia, você falou também dos produtos e tem técnicas para o final do ano, são as técnicas que vão ser apresentadas. Foi uma estratégia minha, eu digo nossa, mas foi minha, de fazer uma feira no mês de outubro, que até então todos eram feitos nos meses do primeiro semestre, porque você pega todas aquelas tendências para o fim de ano. Nós temos outubro, você abastece os seus talões ou as suas casas de comércio, para poder trazer produtos de lançamento para o fim de ano. Então isso pegou. Hoje em dia várias feiras do Brasil já estão fazendo no mês de outubro e de novembro. Mas a primeira feira fazendo segundo semestre para mim, foi a nossa. E nesse caso, vocês estão esperando expectativa de público, não só aqui do Ceará, mas também de diversos estados, até de outros países, de outros países. Este ano nós temos uma caravana que vem do Chile. Você vê como é que é a assessoria de imprensa, nos deu essa abertura muito grande. E esse leque foi muito bom para poder trazer esses estados todos. Quer dizer, esse negócio eu não gosto muito de ser a maior, não. Eu gosto de ser a melhor. Então, acho que a Feira da Beleza do Ceará é uma das melhores feiras do Brasil. Gugel, e também vocês estão com ação social, né, de doação de alimentos para quem vai participar? A associação se preocupa muito também com a ação social. Nós temos a Casa Roda de São Paulo. Nós pegamos cabelo, doação de cabelo, e manda para São Paulo e elas vêm peruca para dar pessoas com deficiência, que tem alopécia, que cai o cabelo, enfim. Então, dá autoestima para a mulher, que a mulher, quando recebe uma peruca lá na associação, parece que ela está revivendo. Então, essa Casa Rosa nós estamos há 3 ou 4 anos com essa parceria. São perucas de alta qualidade, que vêm para nós inteiramente grátis. E nós fazemos aqui, também vamos até para Juazeiro. E para participar, quem está assistindo que quiser participar, como é que faz para adquirir ingresso? Também tem doação de 1 quilo de alimento, é isso? Nós temos o seguinte, o ingresso tem 3 tipos. Nós temos um ingresso que é totalmente de graça, que nós damos para os expositores. Uma cota de ingresso para 2 expositores para dar para os seus clientes. O segundo nós temos na bilheteria, quem quiser R$10 comprar. E quem não quiser pode levar 1 quilo de alimento que troca pelo ingresso. Além da que é vendida pelo site.
R$10. Então, o que eu peço muito, dizendo isso, é que não compre ingresso no Câmbio Negro, porque então tem R$30 lá fora, e é de graça. A opção dá o alimento, e quem quiser comprar pela internet pode comprar, acessar o site, é R$10. E para saber mais informações, como é que faz para saber da programação e também de adquirir os ingressos? Nós temos a associação, a feira começa às 8 horas da manhã, porque nós temos um congresso de manicure, né, que é uma coisa muito bonita, que vai de manicure, depiladora, isso que está no segmento de unhas e sobrancelha. Aí isso abre 8 horas para esse congresso, que são 3 dias. Mas o congresso em si, a feira mesmo, a beleza abre às 1 hora da tarde, no pavilhão leste do Centro de Eventos. E sejam bem-vindos, né? Tá, joia. Muito obrigada, Gurgel, mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Kenilson, pela oportunidade de mostrar realmente o que nós temos, né? A associação está de vento em popa, teve um caso de pandemia, mas felizmente ela está se erguendo e a feira que sustenta essa associação. E nós estamos para isso, é muito bom, muito gratificante. E agora a gente fala sobre a reforma tributária com o Daniel Mesquita Coelho, ele é presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Ele esteve aqui na TV Otimista, acompanhe. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar de um tema importante que é a reforma tributária, né? Como é que está atualmente essa discussão? Em que pé se encontra nesse momento? Obrigado pelo convite, é um prazer trazer informações sobre um tema tão relevante para a sociedade empresarial e para a sociedade civil mesmo, né? Então, a reforma tributária sobre o consumo, que é só parte da reforma tributária, ela encontra-se em discussão no Senado, ela já foi aprovada e agora nós estamos discutindo junto com os senadores e entidades empresariais de representação se os produtos, né, que é os produtos sobre consumo, vão ter, qual carga líquida terá. Se a alíquota efetiva será 27,8%, que está no mercado informando, que será a alíquota mais alta do mundo. Isso é uma tristeza para o nosso país, porque a gente entende que vai aumentar a carga tributária de alguns setores. Mas está em discussão, estamos participando de audiências públicas, e aí, após aprovar, após o Senado, pronto, definimos. Né? Obviamente vai ter uma legislação que foi alterada da Câmara, então vai retornar para a Câmara para uma nova negociação, depois volta para o Senado e assim aprovado vai para a sanção presidencial. Entende-se ainda que o governo quer aprovar até o final deste ano. É curto o tempo, né? A gente está falando aí praticamente de menos de 3 meses, dezembro é sempre mais curto, mas o governo está querendo, então estamos acompanhando aí para ver o andamento dessa reforma. Até porque eleições ainda continuam, né? A gente aqui em Fortaleza continua, no caso, em outros municípios São também, Paulo, né? Que é uma grande... Isso. Então tem aí, e isso prejudica um pouco a discussão, né? Mas como o governo tem muitas discussões de forma online e presencial, as audiências estão aconteceram durante toda essa campanha, então a gente entende que vai evoluir sim. Não sabemos se vai ser realmente aprovado, mas de fato que está previsto ser aprovado até final de 2024, 25 ser publicado todas as legislações necessárias e 26 termos o início da transição de 8 anos de transição de reforma tributária, que é um longo prazo aí para as empresas. E no caso, quais são os pontos importantes que você identifica de discussões e de avanços também nesse sentido? Pronto, a reforma tributária, ela é sim benéfica, tá, para as empresas do Brasil e para investidores. Por quê? Ela está simplificando uma legislação de 5 tributos, que hoje a nossa legislação é um caos. Todo dia há variação, há mudança, dependendo do produto. Então o governo está unificando. Isso é muito positivo. Além de outros séries de fatores que ele está trazendo uma tributação menor de isenção, de zero, ou de uma redução de base de cálculo para alíquotas. Então isso também é positivo. Está criando vários incentivos, como devolução de dinheiro cashback para aquelas pessoas com renda baixa, né, na renda de pobreza. Está trazendo um tax free que já é utilizado em outros países, então para investir, para trazer mais turismo local, para eles comprarem aqui, então a devolução do seu imposto, mas também está trazendo uma manutenção da carga tributária. E aí aqui tentar exemplificar um pouquinho,
A reforma tributária, ela é um contexto muito grande. Então, ela passa uma reforma tributária administrativa, reforma tributária essa que a gente está sobre o consumo, e outra que é sobre o patrimônio, riqueza, que aí vai afetando os demais tributos. Ela não está sendo discutida essa parte. Então, estamos somente sobre o consumo, que é uma carga tributária de 34%. E o governo está dizendo, minha carga tributária não vai diminuir. Então, a reforma tributária ela não está trazendo uma redução de carga de tributos. Então, ele vai continuar arrecadando a mesma coisa ou mais. O que é que ele está trazendo? Ele está trazendo a unificação da legislação e criou um IVA, que está substituindo o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Né? E esse IVA dual, que a gente chama, ele vai ter um contexto para as empresas de indústria, de crédito e débito. As empresas de indústria, elas compram mais mercadorias de matéria-prima, para os insumos e tudo, para construir o produto. E, em outro ponto, o serviço. O principal insumo do serviço é a mão de obra, né? São os funcionários. E isso não traz um crédito para a empresa. Se não traz um crédito, a empresa vai ter mais o débito na hora do imposto. E isso vai onerar bastante a classe setor empresarial do setor de serviços. Isso a gente demonstrou com várias simulações ao governo federal, através da FENACOM, através da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio e Serviço. São entidades que realmente realizam representações. Desde o início dessa reforma tributária, tivemos vários ganhos, mas também tivemos perdas nessas discussões sobre reforma. E o setor de serviço realmente está muito afetado nessa reforma tributária. E isso é uma preocupação para o mercado. Você falou que a FENACOM também está se fazendo presente nessas discussões, né? Como é que vocês estão avaliando e levando isso também da preocupação, né, do setor de serviços, enfim, da sociedade como um todo, para as discussões lá em Brasília? Desde a época que houve a discussão Na verdade, a reforma tributária já é uma bandeira da FENACOM. Então, desde a época que começou a negociação sobre reforma tributária na Câmara com os deputados, nós visitamos praticamente quase todos os deputados, depois quase todos os senadores. Estamos com vários diretores participando de audiências públicas, juntamente com o Conselho Federal, o IBRACON e a CNC, levando discussões pro governo, que é a Receita Federal, junto com a API e demais comitiva, pro SEBRAE, pro senador Isalcir, que é um senador que está acompanhando e é o coordenador das discussões da reforma tributária. Então a gente vem levando essa preocupação e num primeiro momento há um entendimento deles. Mas também há um entendimento que o governo não pode perder. Por quê? O governo não pode baixar a carga tributária porque ele não fez uma reforma administrativa também. Então a despesa do governo, infelizmente, só aumenta. E isso é claro para todo mundo. E se a despesa aumenta, ele precisa de recursos para pagar essa despesa. E esse recurso só pode vir dos impostos. Né? Então, infelizmente, nesse ponto a reforma está trazendo muito prejuízo, ou vai trazer ainda, né, que a gente está falando no início de 2026, para esse setor do setor de serviços, né? Que aí são empresas que não são do Simples Nacional, que não vão ter esse crédito e vão aumentar a sua tributação. E tem casos que aumenta até 300% de imposto. É um absurdo total. Infelizmente, a empresa que aumentar a carga tributária, ela terá que repassar isso na cadeia e no final alguém vai pagar a conta. E aí seria... E aí quem seria? Se passa na cadeia, é o consumidor final. Isso é claro, gente. Todo produto, todo custo de uma operação, quem paga é o consumidor final. E a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Infelizmente, está passando para isso e todas as empresas terão que se adequar. E um outro ponto que a gente tem que pensar é as empresas do Simples Nacional nesse contexto de reforma tributária. Que é outro sentimento que nós temos, que as empresas do Simples Nacional têm uma tributação diferenciada, mas o nome Simples Nacional, as empresas, não é uma tributação simples, é um cálculo bem complexo e existe uma tabela de até 4,5 milhões de faturamento. Primeiro que não é reajustada há muitos anos, então está totalmente defasado. Segundo que os estados ainda adotam um sublimite nacional, que é de 3.600, também muito defasado. E terceiro, nessa reforma tributária, eles não estão permitindo a empresa passar esse crédito de 100% na sua prestação de serviço. E o que é que vai acontecer? Ora, se eu sou uma empresa normal de tributação intensa, lucro presumido ou lucro real,
e contrato uma empresa do Simples para prestar um serviço para mim ou me vender algo, eu quero crédito de 100%. Porque seu concorrente, que é da mesma tributação, vai me oferecer esse crédito. Então vai ser uma concorrência desleal. E a empresa do Simples, aí o governo traz para a gente. Ah, mas eu posso optar em ser do Simples e parte ser da reforma do IVA do UOL, né? Adotar o CBS. Só que uma empresa que já não tem uma capacidade financeira boa, ela vai ter duas tributações, então vai gerar um negócio muito complexo e vai onerar para essas empresas. Então também é uma outra grande discussão que nós estamos junto com o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que é o MEMP, nós fazemos parte da cadeira, nós temos um termo de cooperação técnica, juntamente o SEBRAE, que é um defensor nato das micro e pequenas empresas, e estamos levando esse pleito aí em discussão diariamente para poder obter aí alguma nova vantagem para as empresas do Simples e reformular, para que as empresas do Simples hoje, só para trazer um dado, elas representam 98% das empresas do país. É a que mais emprega. Então a gente não pode prejudicar esse setor. E agora o intervalo, a gente volta já já. E a cantora Muriel vai se apresentar agora, nesta sexta-feira, no Benfica. A gente conversou um pouquinho com ela. Muriel, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Tem a apresentação agora marcada para essa sexta-feira, é isso? Sim, vai ser sexta-feira, dia 11 de outubro. Eu tô muito animada, a gente tá ensaiando muito. Eu, as dançarinas, o DJ, tá sendo uma realização de um sonho. É muito difícil, é muito ensaio, mas é muito cansativo, mas assim, o que eu amo fazer é me apresentar, é cantar, mostrar também minhas músicas ao vivo para as pessoas, que é Noite de Jogos, Água Salgada, que são minhas músicas autorais. Então, assim, eu tô muito animada, eu nem acredito que já é nessa semana. Aí vai ser no Nômades, no Benfica, às 10 horas. Então, já convido você que está assistindo, se quiser ir ver minha apresentação, que eu garanto que a diversão tá garantida, que vai ter muito funk, muito pop, muita música legal. Era isso que eu ia perguntar, qual é o gênero que você vai apresentar lá? Eu sei que você é multifacetada, né? Gosta mesmo de apresentar a sua arte, seu propósito, mas como é que foi pensado esse repertório para esse dia? Eu pensei em ser músicas que a galera vai dançar. Tipo, não conheço música tal, mas o ritmo, a batida é tão legal que eu vou dançar. Então eu pensei em ser pra galera se animar, todo mundo dançar, se divertir. Então eu pensei muito no funk, que é um gênero que eu gosto também. Eu tenho uma música de funk que é Quero Ver. Então eu montei algo bem funk, mas também pro pop, porque o nosso pop brasileiro anda muito junto com o funk. Então eu juntei os dois gêneros, também tem algumas batidas mais eletrônicas e tudo. Então o objetivo era que fosse algo que animasse o pessoal. Quem é de artista que você observa e bebe dessa fonte para fazer suas letras? Para as letras eu vejo muito Anitta, Ludmilla, mas também eu vejo muito coisas da minha própria vivência, sabe? Tipo, a música que eu lancei agora, Beijo Pro Meu Ex, que é a mais recente, foi de histórias minhas, com relacionamentos passados e também com amigas, conversando, porque eu acho que pra gente dar a emoção que a gente quer numa música, a gente muitas vezes tem que ter vivido, a gente tem que ter aquelas experiências, escutado a gente que viveu também coisas parecidas, pra gente conseguir transmitir na música as emoções que a gente quer que aquele público que tá escutando sinta também. Eu queria que você cantasse um pouquinho só desse trecho, pode ser? Tá. Aí eu vou cantar um pouco da minha música nova, que é Beijo Pro Meu Ex. Aí ela é assim: beijo pro meu ex que me odiava, mas nas minhas fotos comentava. Saber que não me esquece nunca perde a graça. E é isso. Muito bom. E fala com relação, além desse show, você também tem outros já em andamento? E já sabe que final de ano sempre a agenda é cheia, né? A agenda tá ficando cada vez mais cheia. E é muito engraçado pensar que a primeira vez que eu vim aqui no programa, eu tava ainda nessa preparação de shows e tudo. E agora eu já tenho shows marcados, assim, uma realização mesmo. Aí o próximo show vai ser dia 23 de novembro no Snake Bar, também no Benfica.
e vai ser uma festa, vai ser o Snake Pop. Então não vai ter só eu, vai ter vários DJs também, vai ter muito pop. Então se você gosta de pop, gente, essa é a sua oportunidade. E também a setlist é focada nisso, a galera se divertir. É animar, é escutar as músicas de divas pop, porque não só minhas músicas, eu vou cantar também várias músicas de outras artistas, como Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, que são artistas já renomados do nosso cenário brasileiro. E para quem quiser saber como adquirir os ingressos, para já participar dessa sexta-feira agora, como é que faz? Sexta-feira é só ir, gente, não tem ingresso, é só comparecer mesmo, que é às 10 horas. E do Snake Bar, que vai ser o Snake Pop, a festa, a gente vai vender pelo Simpla também. E também pode ver pela Upgrade Comunica, que é a minha agência, lá pelo Instagram. Tá, joia. Para a gente encerrar aqui, para saber mais informações de você, né? Até também onde é que você vai estar se apresentando, um pouco da tua história, como é que faz para encontrar nas redes sociais? Só botar Amurial, com 2 L's no final, no Instagram, no TikTok. Também pode ver pela minha agência, que é a Upgrade Comunica, pelo Instagram também, que vocês conseguem ver tudo sobre mim, tudo sobre os meus trabalhos e o que eu tô fazendo. Também, se quiserem escutar minhas músicas autorais, tem também no YouTube, só pesquisar por Murial, com 2 L's, no Spotify ou em qualquer plataforma de música. E no dia 10 de outubro acontece o Fórum Novo Mercado, Novos Métodos no Teatro Rio Mar Fortaleza. Sobre a programação, eu conversei com Eduardo Gomes de Matos, ele é empresário, sócio fundador da Gomes de Matos Consultoria. Acompanhe. Tem evento chegando agora em outubro também, né? E lançamento de livro. Conta um pouco aí, você não para não, né? Exatamente. Tudo bom, Elaine? Tudo bem. Dia 10 agora de outubro, nós estamos fazendo um grande fórum que a gente realiza todos os anos, que é o Fórum Novo Mercado, Novos Métodos. Esse fórum tem o objetivo aqui de trazer para o Nordeste os grandes expoentes hoje da gestão e benchmarking de empresas a nível mundial para que os empresários, executivos cearenses e do Nordeste possam ter acesso e trocar ideias com eles. Então, nós estamos trazendo grandes nomes, nós estamos trazendo o Ricardo Além. Ricardo Além é um dos responsáveis pela inovação da Amazon no Brasil, pela AWS. Estamos trazendo também a Poliana Abreu. A Poliana Abreu, ela é diretora da Singularity, é head da Singularity University e é diretora de conteúdo da HSM, que é uma das maiores empresas de educação executiva do mundo. Estamos trazendo também o fundador da Sankhya, que é o Felipe Calisto, que ele vai falar sobre esse case da Sankhya, que é uma empresa que cresceu muito, recebeu, no final do ano passado, um aporte aí de alguns milhões de dólares para essa expansão da Sankhya. Ele vai contar esse caso para a gente. Estamos trazendo também o Felipe Spina. O Felipe Spina também é um dos diretores da Maestro, é uma empresa muito voltada para a venda B2B. Ele vai falar sobre sexy vender B2B. E estamos trazendo também o Felipe Pereira, que também tem uma análise de dados, é um dos principais, hoje, consultores e expoentes na área de inteligência artificial de dados. Então vai ser um fórum muito rico para 1.000 pessoas no Teatro Rio Mar, no dia 10 de outubro. Pois é, e aí, né, para quem quer participar, como é que estão as inscrições e vocês estão esperando um número de público mais ou menos de quantas pessoas? O teatro tem espaço para 900 pessoas. Então, sempre, todos os fóruns que a gente realiza, o fórum sempre é lotado. Quem quiser participar e fazer a inscrição, pode entrar no www.forumnovomercado.com.br e fazer suas inscrições, que estão abertas. Nós estamos já no segundo lote, o primeiro lote já venceu, nós estamos no segundo lote e agora vamos entrar no terceiro lote. Então, você pode escolher lá qual dos acessos você pode ter no fórum. E no caso, o que vai ser conversado, né? São essas novas tendências, né, Eduardo? A gente cada vez mais tem que nos reinventar e avançar cada vez mais, né? Tudo muito rápido. A gente mal consegue aproveitar o que chega, já pensando no que vem mais à frente, né? A gente vive num mundo que é muito volátil, né? A velocidade da informação, ela é muito rápida. E essa velocidade da informação, ela transforma o mundo num mundo extremamente volátil, num mundo incerto, num mundo ansioso, num mundo não linear.
E a gente precisa sempre estar vendo o que efetivamente as empresas estão fazendo, quem está tendo sucesso está fazendo, o que podemos aprender com esses profissionais, com essas empresas e trazer para o nosso dia a dia, para nossas organizações, a gente adaptando a essa realidade. Então é isso que sempre a gente está trazendo no fórum, a gente está trazendo sempre muita inovação, muita tecnologia, networking, para que os empresários executivos e empreendedores cearenses, e também no Nordeste, que a gente recebe pessoas de vários estados do Nordeste, possam compartilhar, possam ter insights para trazer para as suas organizações. Porque uma coisa que nós temos que aprender nessa nova economia é que nós temos que ser eternos aprendizes. Então, nós temos que aprender todo dia. O empresário tem que aprender todo dia. Eu digo sempre que a empresa sempre tem problemas. E o papel do empresário é mudar os problemas da empresa. Então, todo dia surge novos desafios e a gente tem que estar ligado no nosso negócio 24 horas por dia para que a gente tenha sucesso, né? E também, na oportunidade, Elaine, eu vou lançar o meu novo livro, que é Trajetória de Campeões, de Pequeno a Grande Empresário. Nós temos um índice de mortalidade empresarial muito grande no Brasil. 1 milhão de empresas são abertas, aproximadamente 1 milhão de empresas, segundo o IBGE, são abertas por ano no Brasil, e no segundo ano já 500 mil dessas empresas fecham. E até o quinto ano, 80%, ou seja, 800 mil dessas empresas fecham. E o grande ponto é a qualificação, o preparo do empreendedor. Então, eu, durante toda a minha trajetória empresarial como consultor, nós assessoramos médias e grandes empresas. E agora eu voltei o olhar para essa causa social, porque 99% das empresas no Brasil são pequenos negócios, eles têm um impacto social muito grande, porque é a maioria das empresas que geram empregos no Brasil. Então, eu pensei bem e lancei esse desafio da gente criar um movimento de diminuir a mortalidade empresarial das pequenas empresas, dos pequenos negócios do nosso país. Eduardo, no seu olhar, né, há muito tempo nessa área, fazendo consultoria, enfim, né, orientando e dando luz para quem está abrindo seu negócio, quais são as principais dificuldades de quem tem esse pequeno negócio de manter, né? Porque a gente viu muito na pandemia isso, das pessoas criarem por necessidade, por vezes até nem entendendo, né, o que está fazendo, mas precisava assim, tirar o seu dinheiro de alguma forma, né, pagar suas contas, né, botar comida dentro de casa. O que fica de aprendizado nisso e qual é o seu olhar com relação aos principais pontos, se a gente pode dizer assim, né, de quem consegue criar, botar o seu sonho para fora do papel, mas na verdade acaba não mantendo, que é o mais importante, né? Tá. O principal desafio, Elaine, é normalmente o seguinte, é que a pessoa que abre um pequeno negócio, normalmente, antes dela abrir esse negócio, ela era empregada, ela era funcionária de alguma empresa, e ela tem alguma habilidade técnica, seja na área financeira, seja na área contábil, seja na área da saúde, seja na área industrial, seja na área do comércio, e ela abre uma empresa pensando que aquelas habilidades que ela tinha enquanto técnicas são suficientes para ela abrir uma empresa, e não são. Então, ele, como empreendedor, ele precisa aprender novas habilidades, ele precisa ter planejamento, ele precisa ter uma gestão financeira, ele precisa ter gestão do marketing, uma gestão comercial, uma gestão de pessoas. Então, são várias habilidades que o empreendedor, ele não, às vezes, está capacitado, e ele supõe que aquelas habilidades técnicas dele são suficientes para abrir um novo negócio. Essa é a principal causa que as empresas quebram. O empreendedor, ele não está preparado, ele não está qualificado para essa nova etapa de desafio. Então, eu coloco no livro que o empreendedor ele passa por 5 fases. A primeira fase é aquela fase inicial, de luta inicial, de sobrevivência, que ele tem que gerar caixa, pagar as contas, então é um desafio muito grande. A segunda fase é ele formar o time para que ele possa delegar e possa sair do operacional. Esse momento o empreendedor tem muita dificuldade, porque ele às vezes é muito centralizador e somente ele acha que ele pode fazer tudo. Então ele condena a empresa dele a ser pequena porque ele centraliza tudo em cima dele. E ele tem dificuldade em fazer essa delegação para as pessoas. Se ele conseguir fazer isso, ele passa para a terceira fase, que a gente chama de estruturação, que ele coloca as pessoas certas no lugar certo, ele começa a estruturar os processos da empresa, ou seja, começa a organizar a empresa. Quando ele organiza a empresa, aí ele se prepara para a quarta fase, que é a fase do crescimento.
Então, na fase do crescimento, ele busca novos produtos, novos serviços, novos canais de venda, novas regiões para atuação, abre filiais, e aí a empresa entra no melhor momento, quando a gente chega na quinta fase, que é a fase da consolidação. Mas na fase da consolidação, todas essas fases, essas 5 fases, elas trazem vários desafios e vários problemas. A gente tem que mudar sempre os problemas da empresa. E aí ele tem um grande desafio, que é não sucumbir e renovar a empresa. Por mais consolidada que a empresa esteja, ele tem que estar sempre renovando, porque grandes empresas, e isso acontece no Brasil, mais de 70% das empresas, grandes empresas listadas pela Exame Maiores e Melhores, que é o melhor ranking que nós temos de empresas no Brasil, mais de 70% dessas empresas desaparecem após 40 anos no mercado. Então, não é um privilégio só das pequenas empresas esse índice de mortalidade. As grandes empresas também desaparecem porque não se renovam e acaba o empreendedorismo. Então, são várias fases, com vários desafios, com vários problemas que o empreendedor tem que estar preparado e saber dessas fases para que ele possa ter longevidade no seu pequeno negócio. E agora a gente fala sobre o cenário da arte aqui no Ceará. Sobre esse assunto, eu conversei com o diretor Ronaldo Agostinho. Ele esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Ronaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar de arte, né, de investimentos e também de cultura. Como é que está esse cenário atualmente agora? Assim, logo depois da pandemia, né, que a gente teve, enfim, também um retrocesso aí nas leis de incentivo e em vários mecanismos de fomento, a gente está num cenário até, que eu digo, razoável, né? Ainda não é o melhor dos cenários, porque ainda existe muita burocracia para os investimentos, mas a gente tem um montante de verba razoável para ser aplicado em cultura, em vários editais, principalmente de fomento, né? Para pequenos artistas, para pequenos espetáculos, para formação. Então a gente teve aí a lei Paulo Gustavo, né, uma lei emergencial, e a gente teve a lei Aldir Blanc, e agora tem a Política Nacional Aldir Blanc, que é uma política que já tem uma previsão de investimento pelo menos durante 5 anos. Então tem um cenário razoável. E vocês atuam também, você tem além desse trabalho também com relação aos produtores culturais, conta um pouco como é que você faz esse trabalho junto a quem faz produção artística local. Pronto, a gente tem uma empresa, né, a Moio de Artes Produções Artísticas, que trabalha com eventos culturais, principalmente teatro, dança, música, e aí a gente atende artistas, principalmente para as leis de incentivo e de fomento, tanto municipal, estadual e federal. E aí a gente também tem um braço social da empresa, que a gente atende pequenos grupos de artistas, artesãos que estão na ponta, né, que ali não tem acesso mesmo, e a gente chama isso de letramento digital. Aquele que não tem conhecimento mesmo, que a gente diz assim, e que a gente sabe que o Estado não tem braço para alcançar. Ele lança os editais, lança as leis, lança os incentivos, mas ele não tem braço para chegar em todo canto. E às vezes a gente, como sociedade civil, como artista, a gente acaba alcançando mais, porque as pessoas escutam, sabem que a gente faz esse trabalho, então a gente tem atendido muito isso. A gente teve mesmo agora o caso de uma indígena, de Nilza Cocama, a Inês Aboiami, que trabalha com bonecas negras. A gente está com uma associação em Cascavel, que é uma associação de pescadores, né, e artesãos, que a gente está trabalhando todas as leis com eles, as municipais e as estaduais, para alcance do artesanato deles. E além disso tudo, você ainda é responsável por um grupo de teatro, né? Sim. Conta como é que está sendo esse momento, a gente já está em outubro aqui, finalzinho de ano, né? Como é que foi 2024, né? Como é que está sendo ainda e expectativa agora para 2025? Pronto, eu faço parte de 2 grupos teatrais, né? A Companhia de Teatro Que História é Essa?, que a gente fez um Entre 4 Paredes, inclusive a gente teve a oportunidade de vir divulgar aqui. A gente fez uma temporada agora em setembro muito bacana, e a gente está montando, a Companhia de Teatro Que História é Essa?, ela nasceu para narrar fatos pitorescos da história do Ceará. Então a gente nasceu já com essa intenção, e a gente está montando agora a Festa dos Caboclos, a Parangaba, que fala da coroa de Bom Jesus, e inclusive deu origem a esse nome Parangaba, e a gente vai fazer esse espetáculo agora em novembro na rua, meio que seguindo o cortejo dessa festa do Bom Jesus, que é uma festa que inclusive é patrimônio imaterial de Fortaleza, lei desse ano, né, uma lei que foi pedida pela própria comunidade. Então a gente está com esse espetáculo para agora. A gente tem na trupe, acaba de chegar, 2 espetáculos infantis, Confie e
Senhorita Marshmello, que também vão entrar em cartaz logo, logo no Teatro da Praia. Além disso, há também um trabalho que vocês realizam junto ao Instituto, né? Como é que tem sido isso? Pronto, a gente tem um trabalho também de formação. A empresa tem 3 frentes, a produção cultural, as leis de incentivo e a formação. E a gente tem uma parceria muito bacana com o Instituto Manuel Viana, de Itarema. E a gente tem trabalhado a gente fez um projeto de cinema itinerante nas comunidades, a gente foi para Almofala, a gente foi para Grotas, a gente foi para Porto dos Barcos, a gente levou cinema para a comunidade que nunca teve acesso. E agora a gente está com uma formação, a gente está formando instrutores de teatro para formar uma escolinha de teatro na própria sede do Instituto IMAV, que tem a dona Lúcia Galdino, né, como idealizadora, e essa parceria veio a partir dessa vontade dela de ter. Ela já tem uma biblioteca itinerante que funciona no mercado central de Itarema, muito bacana essa ação, porque lá eles atendem as mães vão fazer a feira e podem deixar os filhos pequenos lendo e ouvindo contação de história enquanto elas vão fazer as compras no mercado, né? Depois voltam para os seus distritos. Tem também um piquenique literário que acontece aos sábados, que aí ela sai do mercado e vai para algumas sombras de árvores dentro da cidade e distribui os livros. E a gente está nesse processo agora de formação com os instrutores de teatro que tem a finalidade de formar a escolinha de teatro do Instituto Manuel Viana. Ronaldo, e como é que tem sido esse trabalho de vocês de formação de profissionais, né, atualmente? O mercado tá aberto, né, e as pessoas estão procurando se profissionalizar no teatro. Como é que tem sido esse momento agora? Eu acho que, mais uma vez, a gente tem um momento muito favorável. Antes, né, quando eu comecei, eu tenho 55 anos, então quando eu comecei não tinha, inclusive aqui no Ceará a gente não tinha uma formação técnica nem uma formação acadêmica, mas a gente tinha o CAD, que era o curso de extensão de arte dramática, e hoje não, hoje a gente tem o UFC, né, com o curso de teatro, a gente tem o IFCE, com o curso de teatro, a gente tem algumas universidades particulares com curso de produção cultural, a gente já tem especialização em produção cultural, então a gente tem uma demanda muito grande, porque eu acho que as pessoas também conseguiram entender que a arte tem um papel fundamental na nossa vida, né? Na nossa educação, na nossa existência, ela nos transforma, né? E ajuda a transformar tudo que está à nossa volta e serve como instrumento, além do papel da arte que ela tem, de entretenimento. Eu digo que a arte ela tem um papel fundamental também de comunicação com o divino, o nosso jeito da gente explicar coisas ou de falar de coisas que a gente não consegue explicar nem sentir direito, né? A gente não sabe o que é direito aquilo que a gente sente na fruição com a arte, mas a arte tem esse papel transformador na vida das pessoas. Eu acho que a gente está, embora de vez em quando apareça aí, né, esse caminho da extrema-direita, das pessoas também negando a arte, negando a ciência, mas ao mesmo tempo a gente tem também muita coisa boa acontecendo e eu acho que a arte é fundamental nisso. Que bom, e para saber mais informações sobre o trabalho que você realiza como um todo, como é que faz para encontrar nas redes sociais? A gente tem um Instagram, que é Moio de Artes, Moio, né, bem cearense. Quando as pessoas perguntam que não entendem muito bem, eu digo, é só lembrar da frase Moio de Chifre, é Moio de Artes Produções. E tem a Upgrade Comunicação, que tem também uma parceria, né? Isso é bem importante, que eu acho que a arte também tem feito a gente refletir sobre, é que a gente não faz nada sozinho, né? Sem parceiros, sem a comunicação, sem vocês aqui para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, sem vários profissionais que estão à nossa volta. Então, eu acho que a arte também ainda chega para a gente e dá esse recado muito importante, né? Você não pode fazer e nem consegue fazer nada sozinho. É isso, obrigada mais uma vez. É isso, obrigado. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.